Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana. Vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje o nosso conteúdo é um assunto novo, o chamado feudalismo, que foi o sistema político, econômico que marcou a chamada Idade Média. O capítulo 1 do nosso livro didático, ele vai falar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, o fim do feudalismo para o início das monarquias nacionais. Então é super importante que vocês conheçam um pouco sobre o que foi o feudalismo, quais eram as suas principais características, quais eram as características desse sistema político, econômico, como ele se formou, como a sociedade feudal era constituída, enfim. Então, antes da gente iniciar propriamente o nosso livro, é super importante vocês conhecerem um pouco sobre esse conceito, sobre esse sistema político e econômico que marcou a chamada Idade Média. Vale ressaltar que marcou a chamada Idade Média na Europa, no continente europeu. A gente está falando aí da história europeia. Então, logo no começo, o conceito aí de feudalismo, sistema econômico, político, social e cultural característico da Europa na Idade Média. Entre aí marcou o século V ao século XV. E aquilo que eu falei para vocês, a gente está nesse momento centrado na história europeia. Então, o feudalismo marca a formação da Europa. O feudalismo ele se inicia com a queda do Império Romano. Através aí, o Império Romano vai ser invadido, né, pelos chamados povos bárbaros, os germanos, que nós vimos aí nas nossas aulas anteriores. Então, o ano de 476 foi o ano em que os povos érulos invadiram, dominaram definitivamente a capital do Império, Roma. Então, essas invasões germânicas às cidades romanas, né, os germânicos invadiam Roma em busca da riqueza do império, das terras, das propriedades, fizeram com que os romanos, com que as pessoas que habitavam as cidades do império começassem a fugir para o campo. Então, o medo diante dessas invasões fez com que muitas pessoas fugissem para o campo. E é através desse processo, que a gente chama de processo de ruralização, as pessoas começaram a abandonar as cidades romanas e migrar para o campo em busca de abrigo e proteção. E é dessa forma que se inicia o feudalismo. Quando essas pessoas começaram a migrar para o campo, elas começaram então a ir em busca de abrigo e proteção nas grandes propriedades agrícolas. E é a partir daí que a gente tem as bases para o feudalismo. Um ponto super importante: o feudalismo ele vai ser uma mistura, ele vai nascer de uma mistura de culturas. Então a gente vai ter a cultura romana através do colonato, que era quando um camponês, um servo, ele trabalhava na terra de um senhor em troca de moradia, em troca de parte daquela produção na terra. A cultura germânica, que vai chegar ali ao Império Romano a partir dessas invasões. É claro que os germânicos também vão trazer a sua cultura, né, para a região, e eles vão trazer um chamado comitatus. O que era o comitatus? Era um grupo de jovens guerreiros que juravam sempre fidelidade ao seu chefe militar, juravam fidelidade, juravam defender esse chefe com a sua própria vida. É daí que vem as bases da nobreza guerreira que vai marcar tanto o feudalismo. E se somando a tudo isso, a gente vai ter a popularização, o fortalecimento cada vez maior do cristianismo nessa Europa feudal. Então esses três elementos, eles vão ser super importantes para a formação do feudalismo. O elemento do colonato da cultura romana, o elemento do comitatus da cultura germânica e o cristianismo. Então, o que vai caracterizar o feudalismo? Ele vai ser caracterizado pela concessão, pela doação de feudos. O que seriam feudos? Poderia ser
uma terra, poderia ser um direito sobre algum imposto, da cobrança de algum imposto na região, enfim. Então era a concessão, era a doação de terras, era a concessão, a doação de feudo, em troca de proteção política, de proteção militar. E essa doação, eu te dou terras e em troca você me protege, ocorria basicamente aí entre os nobres, que a gente vai falar mais na frente. E um ponto super importante para a gente poder ir para o próximo slide é que o período da Idade Média ela é dividida em dois pontos. Então, nós temos a Alta Idade Média, que vai ser esse período aí de formação do sistema feudal, que vai do século V até o século XI, e vamos ter o período da Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Basicamente, o nosso livro didático ele começa a explorar um pouco a chamada Baixa Idade Média. Um ponto aí bem importante sobre o feudalismo, as suas principais características. Coloquei aí bem resumidos os pontos mais importantes sobre esse sistema. Primeiro, com relação à economia. A economia no feudalismo, ela era baseada na produção agrícola. E essa produção era para o sustento do feudo, dos seus moradores. Então, a gente costuma dizer que era uma economia de subsistência. A produção é para o próprio consumo do feudo. Então, tudo que eles produziam, imaginem uma grande fazenda, tudo que essa fazenda, que essa grande propriedade agrícola produzia, é para os seus próprios habitantes. Então, eles não vendiam, eles não comercializavam esses produtos. Eles produziam aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E, pessoal, o feudo, ele produzia de tudo, tá? Ele produzia desde os alimentos, aos instrumentos, às roupas. Então, tudo era produzido dentro daquela propriedade. A gente costuma dizer que o feudo, ele era autossuficiente. Ou seja, ele produzia para ele mesmo. Por isso que não existia comércio dentro do sistema feudal. Não existia comércio ali no início do feudalismo, na Idade Média. Existia o único comércio que a gente pode afirmar que ocorria era o comércio de sal, que era vendido ali para os feudos. No máximo, existiam pequenas trocas entre feudos próximos, entre feudos vizinhos. A terra, a propriedade da terra, a terra era a grande riqueza do feudalismo. Então, se eu quisesse assegurar que uma pessoa era rica, eu teria que ver a quantidade de terras que essa pessoa possuía. Então, era um bem mais importante na Idade Média, no sistema feudal, era a terra. E essa terra, a posse dessa terra não era para qualquer pessoa, né? Somente os nobres tinham acesso à terra. Somente a nobreza possuía terras, tá? Então, essas terras, elas eram doadas de nobres para nobres. Tanto que a relação, uma das relações que caracterizam o feudalismo é a relação de sucerania e vassalagem. Quem era o sucerano? O sucerano poderia ser um rei ou um nobre importante da região. E ele doava o feudo, ou seja, ele doava a terra. O vassalo era outro nobre. O vassalo era aquele que recebia o feudo, mas ele recebia, ele tinha que dar algo em troca. Então ele sempre jurava ser fiel, ele jurava fidelidade àquele nobre da qual ele havia recebido a terra. Então se tinha uma cerimônia para entregar a esse nobre esse feudo, né? Era uma cerimônia de homenagem. Então o feudo ele poderia ser tanto um benefício como o direito de cobrar imposto sobre uma determinada ponte, sobre a entrada em uma determinada região, ou, em sua grande maioria, era uma propriedade, era uma terra. Então, essa cerimônia se dava ali, né, a cerimônia de homenagem, o nobre recebia o feudo e acabava fazendo um juramento de fidelidade àquele outro nobre. Então, caso esse nobre que doou a terra ele precisasse
de um exército auxiliar, ele precisasse de uma ajuda em um conflito, então ele iria solicitar os seus vassalos, né? Ele iria convocar os seus vassalos, aqueles que haviam jurado fidelidade a ele. E outro ponto super importante, cada feudo, cada propriedade vai ter um comando próprio. Então, o senhor feudal, esse nobre que recebia essa terra, ele passava a ser a autoridade máxima dentro desse feudo. Então, a Europa era formada por vários feudos, várias propriedades, e cada propriedade tinha a sua autoridade máxima, que era esse senhor feudal, esse nobre. Então, vamos supor, o território que é hoje a Espanha na Europa. Então, o território que hoje é a Espanha era formado por vários feudos e cada feudo tinha uma autoridade, que era o senhor feudal. Ele recolhia os impostos, ele julgava os crimes, ele contabilizava a produção. Então, ele era o poder dentro daquele feudo. Com relação à sociedade feudal, a sociedade feudal é até bem fácil a gente destacar os elementos que compunham ali essa sociedade. Ela era dividida em 3 estamentos ou ordens, 3 estados sociais, 3 grupos. Então, nós tínhamos o clero, que eram os membros da igreja, nós tínhamos a nobreza guerreira, nós tínhamos o campesinato, ou também chamados servos, eram aqueles que trabalhavam. Então, nós tínhamos o clero, que cuidavam dos assuntos religiosos, que eram ligados à Igreja Católica, a nobreza guerreira, que eram os guerreiros, né? Os soldados, os militares, que se dedicavam ao treinamento militar, né? Os nobres, aqueles que possuíam terras, então eles se dedicavam ali ao treinamento militar. E os camponeses, os servos, eram aqueles que trabalhavam, eram eles que sustentavam toda essa sociedade. Sustentavam como? Através do seu trabalho nos feudos, né? Através do seu trabalho na produção dentro dessas propriedades e também através do pagamento de impostos. Lembrando aquilo que eu já tinha dito anteriormente para vocês, cada feudo tinha uma autoridade máxima, que era esse senhor feudal. E os servos, né, os camponeses, as pessoas que moravam ali dentro daquela propriedade, eles tinham alguns deveres, algumas obrigações a cumprir para com o senhor feudal. Dessas obrigações, eu destaquei algumas para vocês aí como as mais importantes. A primeira é o dízimo, 10% do que esse servo produzia, ele tinha que pagar à igreja, né? Era o dízimo, era o imposto que era pago à igreja. Tínhamos a corvéia, esse camponês, esse servo, ele tinha que trabalhar de 3 a 4 dias nas terras do feudo, que era do senhor feudal. Nós tínhamos também a talha. Tudo que esse servo produzia, ele tinha que entregar de 30 a 40% para o senhor feudal. Então, existia ali uma terra reservada para o servo poder plantar, produzir, para o seu sustento, para o sustento da sua família. Mas o que ele produzisse ali, ele tinha que entregar uma parte para o senhor feudal. E nós tínhamos também a banalidade. Era um imposto pago na forma de produtos pelo uso do moinho, do forno e por aí vai. Então, se o servo fosse utilizar o moinho para moer alguns grãos que ele havia produzido na sua terra, ele tinha que pegar uma partezinha dessa produção e pagar ao senhor feudal para poder utilizar aquele instrumento. Então, basicamente, eram esses 3 grupos que compunham a sociedade feudal: o clero, a nobreza e os servos. Os servos vêm de servir, então eram eles que trabalhavam, eram eles que sustentavam toda essa sociedade. O feudo em si, a propriedade, né, ela estava dividida, a terra aonde se produzia, ela era dividida em três pontos. Então, nós tínhamos o manso senhorial, como o nome já está dizendo, era a terra onde tudo que era produzido naquele pedaço de terra era do senhor feudal. Nós tínhamos o manso servil, que era uma parte ali da terra que era destinada ao servo, para que ele produzisse para o seu sustento e da sua família. E nós tínhamos também o manso comunal, ou terras comunais. Eram terras
de uso comum no feudo. Então, era uma região de floresta, todo mundo podia ir pegar lenha para utilizar no forno, uma região de pasto, eles levavam os animais para pastar. Enfim, era uma terra que era utilizada ali por todos. E destacando novamente que cada feudo era governado por um senhor feudal. As instalações que compunham o feudo. O que é que eu vou encontrar ali dentro do feudo? Primeiro eu vou encontrar um castelo, né, aquela construção imponente, com muralhas enorme. É ali que era a morada do senhor feudal e da sua família. Nós vamos ter ali as terras para a produção, que, como eu havia dito aí em cima para vocês, era dividida em três partes, né? O manso senhorial, manso servil e as terras comunais. Vamos ter a igreja, lembrando sempre a presença do cristianismo, da igreja católica, aí na Idade Média, dentro dessas propriedades. Vamos ter a Vila dos Servos, né, onde os servos, os camponeses habitavam, né, onde ficavam ali as suas moradas. E as terras de uso comum, como eu já também havia explicado a vocês. Então, o feudo era essa grande propriedade. Coloquei aí uma imagem para vocês poderem compreender, visualizarem um exemplo aí do feudo. Ela era essa grande propriedade, né, onde a gente tem ali o castelo com as suas muralhas. Em caso de invasão, então, em caso de invasão, toda a população do feudo, do entorno ali, se dirigia para o castelo, né, para se abrigar, se proteger nas muralhas do castelo. Então, esse aí é um exemplo de feudo. Como vocês estão vendo, né, era uma grande propriedade. E essa grande propriedade, ela vai se espalhar aí por toda a Europa. Quando a gente fala de Europa medieval, a gente está falando de vários feudos que compunham ali o continente europeu na Idade Média. E só para a gente concluir, né, o senhor feudal, como eu já havia dito anteriormente, ele possuía a autoridade maior que os reis. Os reis eles não tinham poder nenhum para intervir dentro do feudo. Quem exercia essa autoridade era esse senhor feudal. Ele estipulava as regras, ele cuidava para que essas regras sejam aplicadas, ele ele que decidia as penalidades. Então, quando o rei doava essa terra, ele também estava ali doando o direito de comandar essa terra a esse nobre, ao senhor feudal. Então a gente pode afirmar que o poder na Idade Média era descentralizado, não era centralizado nas mãos do rei. Cada feudo tinha a sua autoridade máxima, que era esse senhor feudal, que era um nobre. E a igreja, ela foi tomando um espaço muito importante nesse período, tá? Então, o clero, né, os membros da Igreja Católica, eles faziam diversos acordos com os reis, com a nobreza, no intuito de expandir cada vez mais o cristianismo nessa Europa feudal. Então, ao longo da Idade Média, a igreja vai se transformar na Igreja Católica em uma das instituições mais poderosas nesse período. Só para vocês terem ideia, através do dízimo, a igreja vai acumular aí muitos bens ao longo da Idade Média. 1/3 das terras na Europa vão ficar sob o domínio da Igreja Católica. Lembrando que todas as pessoas tinham que pagar um dízimo à igreja, 10% daquilo que elas possuíam, elas destinavam à igreja. Então, isso ajudou, colaborou para que a Igreja Católica acabasse se transformando em uma grande instituição